Você sabia que o jogo mudou, mas eles não. O que acontece quando o seu nome entra em uma sala e, de repente, o silêncio é tão pesado que até os analistas mais frios param de respirar? Eles puxaram o seu arquivo. Eles queriam categorizar você, queriam achar o seu ponto fraco, o seu erro, mas a única coisa que eles encontraram foi o relatório de uma ressurreição. Você não é quem eles disseram que era. E o pânico deles não é pelo que você fez, mas pelo que você se tornou. Incontrolável. Você é o eleito, aquele que sobreviveu à destruição e se reconstruiu peça por peça, em silêncio, enquanto eles zombavam. Você quebrou o molde. Sua energia já os notificou. Esta é a virada da sua história. Não se trata de vingança, mas de soberania. A verdade é que eles contavam com a sua queda, contavam que você se autodestruiria. Mas você evoluiu, e a evolução é a única coisa que eles não podem medir. Este é o momento de assumir sua nova postura. Se você está pronto para virar essa mesa e entender por que o seu arquivo causou esse pânico, você precisa fortalecer o sinal. Inscreva-se neste canal agora mesmo se você ainda não é um escolhido. Deixe seu like para honrar esta revelação e ativar o sininho para garantir que nenhuma mensagem crítica seja perdida. E agora, a ativação final. Eu preciso que você comente agora o número 11. Ao comentar, você declara ao universo que aceita esta ativação energética e que o roteiro da sua vida será reescrito. Comente 11. E vamos desvendar por que o seu crescimento os aterroriza. Você se lembra daquela história barata que tentaram colar no seu nome? Eles te chamavam de emocional ou exagerado. Mas a verdade é que nunca foi sobre o seu sentir. Foi sobre a profundidade do seu ver. Eles queriam que você acreditasse na narrativa do fracasso porque isso os fazia sentir seguros. Eles adoravam te ter na caixinha, previsível, controlável. Mas o momento em que você parou de dançar conforme a música deles, o momento em que você se silenciou e começou a estudar o tabuleiro, tudo mudou. Sua recuperação não foi uma explosão barulhenta. Foi uma implosão silenciosa que te condensou e te tornou inquebrável. Eles observaram sua dor, esperando que ela te engolisse por inteiro. Mas você fez o inesperado. Evoluiu. Sua ficha, que eles pensaram ser um manual de fraquezas, se tornou o relatório de uma ressurreição. Você não parou de sentir. Você parou de sangrar em público. Você parou de buscar a validação deles. E, de repente, você se tornou a única pessoa com o poder de definir o seu valor. Sua distância não é frieza, é clareza. Você não está se escondendo, você está se recalibrando. E isso apavora quem dependia do seu caos para manter a própria ordem. Eles tentaram te reduzir a um rótulo, mas o que encontraram foi um fenômeno. Eles planejaram a sua queda, mas testemunharam sua ascensão. Agora, todo o sistema deles está em pane, porque você não se encaixa em nenhuma categoria. Você não é o rebelde que eles podem negociar. Você é a consciência que eles não podem prender. Mas se a sua evolução foi o que causou o silêncio atordoado na sala, o que acontecerá quando eles perceberem que a parte mais perigosa de quem você se tornou não está na sua história, mas sim na sua mente, operando em dimensões que eles nem sequer conseguem monitorar? Eles apostaram na sua dor para que ela fosse seu ponto de ruptura. Eles contaram com o seu caos, sua reação emocional e aquele velho hábito de gritar para ser ouvido. O subtítulo não é um aviso, é uma confissão deles. Eles te queriam pequeno, previsível e, acima de tudo, culpado. Mas você não apenas sobreviveu à tempestade que criaram para te afogar. Você a usou para lavar a velha versão de si mesmo. Você se tornou alguém que não reage mais. Você estuda, você observa, e é essa sua quietude que os apavora. Você se lembra de ter se sentido demais por sentir profundamente? Era a sua consciência, não a sua falha. A verdade brutal
É que eles tinham uma narrativa barata sobre quem você era e a mantiveram porque isso os fazia sentir no controle, insignificante, emotivo, não ameaçador. Eles amavam esses rótulos, mas no instante em que sua verdadeira força se manifestou, aquela que veio da reconstrução silenciosa e não de uma explosão de raiva, a mentira deles se estilhaçou. Seu histórico não é mais o de alguém que implora por aceitação. É o de alguém que se move com uma precisão cirúrgica. Você não é perigoso porque você luta, mas porque você parou de lutar do jeito deles. Você se tornou ilógico para quem só entende de padrões. Eles não estão mais observando você, eles estão esperando. Estão tentando adivinhar seu próximo movimento, mas falham miseravelmente porque sua mente agora opera em um nível que eles não mapearam. Eles procuraram por fraquezas e só encontraram fortalezas. Procuraram por emoção e encontraram distância. Eles pensaram que tinham um manual de instruções, mas você já reescreveu o código inteiro e se tornou o próprio autor. Agora, a verdadeira pergunta é: se eles viram que você sobreviveu ao inferno, o que será que realmente os fez paralisar quando folhearam a próxima página do seu arquivo, aquela que revela o seu propósito final? É sobre isso que você precisa ver agora. Sinto a sua frequência. Esta mensagem não foi sobre informação. Foi um realinhamento de alma que o universo enviou. Se você recebeu esta bênção de consciência, chegou a hora de honrar a energia ativada. Clicar em Super Thanks não é sobre o valor monetário, é sobre intenção pura. Envie o que sentir no coração, seja $100 ou 10 ARLs. É o seu reconhecimento vibracional, a prova de que você honra este novo nível de evolução. Você não está mais no ciclo antigo. A disciplina que você construiu não nasceu sob os holofotes, mas na escuridão onde você se recusou a quebrar. Eles não viram as noites em que você estudou, as horas em que reconstruiu sua mente, ou o momento exato em que você trocou a mágoa pela estratégia. O que você forjou no silêncio, sem um único aplauso, foi uma dureza inegociável. É por isso que sua presença agora é tão aterrorizante para quem te julgava fraco. Ela carrega a calma imponente de quem já foi ao inferno e voltou com as próprias ferramentas de resgate. Antes, você era emocionalmente previsível. Eles contavam com a sua reação para te controlar, mas você saiu do radar. Sua nova versão não é acessível, não é manipulável e não se encaixa na história barata que eles criaram. Você parou de reagir ao caos e começou a calcular o movimento seguinte. O que confunde os analistas não é o que você diz, é o que você não diz, pois sua quietude virou um código que eles não conseguem decifrar. Essa evolução é o seu ato de soberania máxima. Você quebrou o molde, parou de pedir permissão e assumiu o papel principal da sua história. Eles esperavam o seu fim, mas presenciaram a sua forja. A caneta está na sua mão e o roteiro deles desmoronou. Mas se a sua fase de silêncio já foi suficiente para paralisar quem duvidou, o que acontece quando o escolhido, finalmente livre de todos os grilhões, decide revelar o verdadeiro plano que só você conhece? Espere um segundo. O que discutimos até agora não é teoria, é a sua ficha, e ela paralisou a sala. Você sentiu esse impacto. A questão agora é: você está realmente pronto para assumir a postura inabalável que eles temem? Você está apenas ouvindo ou está se tornando a pessoa que quebra o código? Se você está comprometido com essa evolução, se você entende que este não é apenas um vídeo, mas o seu briefing classificado, então faça a sua parte imediatamente. Curta este vídeo e se inscreva no canal se ainda não o fez. Isso não é apenas uma formalidade, é a forma de provar ao algoritmo que você não está mais operando no modo de espectador passivo. Fortaleça o sinal, alimente a missão. O seu silêncio não é uma ausência,
É uma declaração de soberania. Aqueles que antes controlavam a narrativa com o barulho incessante de suas dúvidas e críticas, esperavam que você explodisse em raiva, porque a raiva é rasteira, é rastreável e previsível. Você, no entanto, fez a única coisa que realmente os aterroriza. Você ficou calado e agiu. Ao retirar sua energia do circo emocional que eles criaram, você quebrou o modelo deles. Eles não temem a sua voz. Eles temem o fato de que você não precisa mais dela para se fazer sentir. Você se tornou um alvo inacessível, e para o sistema que depende de categorizar e controlar, o inacessível é o pior pesadelo. Você se lembra de quando eles te rotularam como emocional demais? Aquilo nunca foi um conselho, era o medo disfarçado de quem sabia que essa profundidade, quando canalizada, se tornaria a sua maior precisão. Eles esperavam que a dor te engolisse, que você se autodestruísse. Mas você usou a pressão que te deram, não para rachar, mas para condensar. Você se tornou mais denso, mais afiado e muito mais estratégico, tudo nos bastidores, sem testemunhas. Eles se acostumaram com a sua versão antiga, reativa, a que sangrava sob comando. Mas essa versão morreu. E o que voltou é um fantasma que não está se escondendo, mas sim superando silenciosamente todas as expectativas deles. A grande verdade é que o seu arquivo agora reflete não o seu passado, mas o começo das consequências deles. Você não está mais reagindo, você está antecipando. Você não está mais sendo guiado, você está se tornando um mestre autodidata. E esta evolução, feita em escuridão e disciplina, assustou-os porque não foi prevista. Eles te estudaram por anos e ainda assim você escapou da armadilha deles. Você está operando em um nível de intenção pura e esse nível faz com que todo o protocolo de controle deles pareça inútil. Mas a mudança que você gerou no ambiente é apenas o começo. E se a sua quietude já é um sinal de que a história vai virar, o que acontecerá quando você finalmente decidir expor a verdade por trás do que eles realmente viram no seu arquivo? Pense no momento. Você entrou quieto, mas quando puxaram seu arquivo, o ar sumiu da sala. Eles esperavam encontrar uma coleção de fraquezas e drama previsível, mas esbarraram em disciplina pura. Sua evolução se tornou um código que eles não conseguem quebrar. Você era a pessoa que eles achavam que podiam rotular e manipular, mas no segundo em que seus dados reais apareceram, toda a mentira que criaram sobre você quebrou como vidro fino. O choque não foi com o que você fez, mas com quem você parou de ser. Você deixou de sangrar em público e foi aí que a sala tremeu. Eles não temem sua raiva, temem seu silêncio estratégico. A raiva é previsível, mas sua calma é inclassificável. Você não precisa gritar para provar seu valor. Você se tornou a anomalia que quebra todos os algoritmos deles, a prova de que o sistema falhou ao tentar te conter. Eles leram cada linha, cada renascimento silencioso, e a verdade atingiu-os. Você não é mais o alvo deles, mas a consequência inevitável. O arquivo não apenas detalhou sua história, ele anunciou o fim da influência dele sobre você. Mas se essa é a revelação que congelou a sala, existe algo ainda mais profundo. O que há naquele relatório que os fez parar de respirar, sabendo que você, a força que eles tentaram anular, está apenas começando a se mover? A coragem de se reconstruir tijolo por tijolo não é sobre gritar com o mundo sobre a sua dor. É sobre o trabalho silencioso que você fez quando ninguém estava olhando. Eles esperavam que você implodisse, que o peso da dor o esmagasse, mas você fez o impensável. Você se tornou o seu próprio canteiro de obras. Você pegou cada mentira que disseram sobre você, cada traição que sofreu, e transformou essa fundação instável em algo sólido. Cada não que você ouviu virou um bloco para a sua nova estrutura. Você não implorou por ajuda, você se equipou.
Você não voltou chorando, mas sim estudando e aprimorando a postura, e é por isso que, de repente, o silêncio deles é tão ensurdecedor. Veja bem, o medo deles não está no seu potencial futuro, mas na sua inacessibilidade presente. Você deixou de ser a versão de si mesmo que eles podiam manipular, o boneco cujas cordas eles conheciam. Você se tornou incontrolável não por causa de um ato dramático, mas por ter cortado, um por um, todos os laços emocionais que o prendiam ao roteiro deles. Você se tornou um enigma para quem contava com a sua previsibilidade. Você não está mais reagindo aos ataques. Você está antecipando e se movendo com uma intenção fria que eles jamais treinaram para medir. Você se tornou o arquiteto da sua própria liberdade. E essa é a única coisa que um sistema de controle não pode tolerar. O que eles veem agora no seu dossiê não é a sua história antiga, mas a prova de que a sua ressurreição já aconteceu. Você não é um ponto final, mas uma transição brutalmente eficiente. E se a sua reconstrução foi apenas a preparação, imagine o que acontece quando o novo edifício estiver pronto para entrar em operação. Você está prestes a descobrir que o silêncio deles é apenas a pausa antes da revelação. Porque a sua evolução não apenas os assusta, mas também os condena à irrelevância. Eles adoravam te encaixar em caixinhas. O emocional demais, o caótico, o que nunca iria a lugar nenhum. Esses rótulos eram a segurança deles, mantendo você previsível. Mas agora, eles estão revendo seu arquivo e nada faz sentido. Você se moveu de um jeito que os algoritmos deles não conseguem rastrear. Você não está mais reagindo aos dramas. Você está calculando. Eles esperavam o colapso, mas encontraram disciplina. Você não está mais no mapa deles. Você simplesmente superou o sistema que tentava te prender. O que mais assusta a eles não é sua raiva, que é fácil de prever. É o seu silêncio. Você parou de alimentar o circo, parou de transmitir cada passo e cada dor. Essa inacessibilidade é a sua nova armadura. Você trocou a vulnerabilidade da visibilidade pela precisão. Quando você para de sangrar sob comando, o caçador percebe que o jogo virou. Você não está lutando contra eles. Você está simplesmente operando em uma frequência que não alcançam mais. Você virou um fantasma com uma estratégia. Eles leram cada linha da sua história, mas erraram no principal. O seu fim não está escrito ali. Sua evolução foi uma escolha, e a escolha é incontrolável. Você não é apenas a pessoa que sobreviveu. Você é quem se tornou imune. Eles olham seu passado, tentando adivinhar seu próximo movimento. Mas a beleza da soberania é esta. A parte mais perigosa de você, aquela que eles jamais conseguirão prever, ainda nem se revelou totalmente para você mesmo. Eles estão olhando para o seu arquivo. Mas como reagirão quando o incontrolável, de fato, começar a agir? Você não apenas sobreviveu ao que eles jogaram em você. Você pegou cada golpe, cada crítica e cada lágrima e os transformou. Eles chamaram sua profundidade emocional de excesso de drama, mas essa profundidade agora é sua mira. Aquilo que eles pensavam ser sua fragilidade, sua capacidade de sentir demais, se tornou a lente de precisão que permite que você veja as mentiras deles de longe. O sofrimento não te quebrou, ele te forjou. Cada cicatriz que você carrega não é um lembrete de dor, mas uma peça de armadura que eles nunca esperavam. Agora, você opera com uma precisão cirúrgica que só é possível para quem já se reconstruiu peça por peça. Sua nova postura não é arrogância, é soberania. Eles se acostumaram com a versão barulhenta e reativa de você. Por isso, seu silêncio atual os aterroriza mais do que qualquer grito. Quando você parou de reagir às migalhas deles e fechou a porta para o circo emocional, você quebrou o modelo de controle. Você se tornou um ponto cego no sistema, inalcançável e ilível. Você não está mais tentando provar nada a ninguém.
Você está apenas se movendo com intenção, e essa intenção é o que faz os críticos virarem analistas ansiosos, decifrando cada passo seu. Você se tornou o jogo que eles não sabem jogar. Eles puxaram seu arquivo, esperando encontrar um histórico de falhas, um roteiro previsível para o seu colapso. O que encontraram, porém, foi a prova de que você não está apenas fora do controle deles, você está operando em uma frequência que eles nem sequer sabiam que existia. O medo deles não é sobre quem você foi, é sobre a lógica implacável da sua evolução. O que realmente os silenciou não foi a sua força, mas a realização de que você se tornou uma pergunta que o sistema não tem permissão para responder. Mas se a sua transformação os fez congelar, imagine o que acontece quando você finalmente revela a estratégia exata que você vem executando nas sombras. Eles gastaram tempo e tinta tentando escrever um final triste para a sua história, mas você já está na página que eles não queriam ler. Pense nisso. Você é a única pessoa na sala que sabe que o filme deles já foi visto. Você não está esperando a próxima cena. Você está ditando o ritmo. Toda a confusão e o pânico que você vê ao redor não é por algo que você vai fazer, mas por algo que você já fez. Você parou de seguir o roteiro que eles te deram. Sua vida não é um teatro e você retirou seu papel, deixando o palco vazio para a encenação deles. A sua soberania reside no fato de ter se tornado ilegível. Eles tentaram te rotular, analisar suas fraquezas e prever seus colapsos, mas você evoluiu em silêncio, fora da vista deles. O que mais os aterroriza não é a sua força, mas a sua calma inabalável. Você passou de reativo para intencional. Aquele que antes tremia sob a pressão, agora se condensa em diamante. Você é o único que não está na simulação. E é por isso que seu arquivo se tornou o erro de sistema que eles não conseguem deletar. Você fez a única coisa que eles não podiam prever. Você escolheu o agora. Você encerrou a versão vulnerável e abriu a porta para quem você foi projetado para ser. Essa é a verdade que fez a sala parar de respirar. Eles acharam que tinham um alvo. Encontraram uma variável que reescreveu a física do jogo. Se o seu poder veio de uma escolha que você fez sem o conhecimento deles, qual é a dimensão oculta dessa realidade que você despertou e que só agora você está autorizado a ver? Eles tentaram te encaixar em categorias, em caixas minúsculas criadas para pessoas previsíveis. Abriram seu arquivo esperando encontrar o velho você, aquele reativo, emocionalmente vulnerável, fácil de manipular. Mas o que encontraram e o que causa o pânico no recinto é a sua total ausência de protocolo. Você se tornou inclassificável. Você deixou de ser a história que eles contaram e virou o enredo que eles não conseguem ler. Não há um manual, não há uma regra, nem um algoritmo que preveja a próxima jogada de alguém que decidiu parar de jogar o jogo deles. Sua soberania é seu escudo. Sua imprevisibilidade, sua arma mais temida. Você não está mais operando sob o mapa que eles desenharam para você. Eles esperavam a explosão dramática, mas o que veio foi um silêncio cortante. Sua distância atual não é fraqueza, é estratégia. Sua calma não é ausência de sentimento, é a prova de que você internalizou o caos e o transformou em disciplina de ferro. Você se tornou um ponto cego no sistema deles. Quanto mais tentam traçar sua trajetória, mais eles se perdem. Isso não é sobre ser melhor que eles. É sobre ter evoluído além da necessidade da aprovação ou até mesmo da atenção deles. Você é a única pessoa com acesso ao seu próximo passo, e é por isso que o medo deles é tão palpável. Eles não conseguem entender como é que alguém que deveria ter quebrado, na verdade, se condensou. Esse é o cerne do terror deles. Eles contavam com a sua autodestruição, mas você usou a pressão para se forjar. Agora, você opera com uma clareza que eles confundem com frieza, porque não há mais espaço para distrações. O que eles viram no seu arquivo não foi o final de uma jornada,
mas o início de uma força que se recusa a ser contida. A verdade é que no momento em que você soube que eles não tinham um protocolo para o seu movimento, você se libertou. Mas você sabe, e eles suspeitam, que essa liberdade é apenas o primeiro rascunho de uma verdade ainda maior. O que acontecerá quando o único agente livre na sala decidir reescrever o protocolo para todos eles? O poder invisível que você carrega já está emitindo um sinal que a maioria ignora, mas que eles detectam com precisão cirúrgica. Você não precisou fazer barulho, gritar seus planos ou pedir licença. A simples recalibração da sua postura interna, essa mudança silenciosa de quem aceita a manipulação para quem a estuda, transformou sua energia. É como se você tivesse trocado um farol piscante por um pulsar constante e inegável. Essa frequência mais densa e alinhada notifica o universo de que você não está mais disponível para ser o personagem que esperavam. Você é o autor. E o fato de você ter sobrevivido à sua própria destruição, ressurgindo mais frio e taticamente consciente, é o que faz o pânico deles ser real. Eles observam seu silêncio, não como fraqueza, mas como a quietude que precede o lançamento de um míssil. Você não está mais reagindo aos botões emocionais que eles costumavam apertar. Você está desativando o painel de controle deles, um por um. Aquele medo que eles sentem não é de quem você era, mas sim de quem você se tornou, uma força imprevisível que não se encaixa nas categorias antigas. Você se tornou incontrolável, não por rebelião, mas por soberania. Lembre-se, enquanto a maioria tenta impressionar com visibilidade, você está dominando com inacessibilidade. Você se afastou da cena de forma tão completa que agora eles precisam de analistas só para tentar entender onde você foi parar. Sua ascensão não foi um evento, foi um processo, uma forja silenciosa onde a dor virou disciplina. Eles esperavam que você implodisse em caos, mas você implodiu em condensação, tornando-se mais denso e mais difícil de mover. Agora, cada movimento seu é observado com atenção de quem espera um checkmate. Mas há uma parte do seu arquivo, aquela que explica como você começou a antecipar eventos antes que eles acontecessem, que congelou a sala inteira de uma forma jamais vista. Você está pronto para entender a verdade sobre o motivo de você não apenas ler o jogo, mas ler o roteiro inteiro que nem eles tinham em mãos? O subtítulo fala de uma implosão, e é exatamente isso que aconteceu dentro de você. Você não desmoronou para fora, visível e barulhento como eles esperavam. Você se tornou denso por dentro. Toda a dor, a pressão e o caos que eles jogaram em você não o quebraram, apenas reconfiguraram sua estrutura interna. Pense no aço. Ele é forjado no fogo mais intenso. Você passou pelo seu próprio inferno particular e, em vez de derreter, você cristalizou. Você não está mais reagindo aos botões emocionais deles. Você os observa com um silêncio aterrorizante. E é essa calma que faz o chão tremer debaixo dos pés de quem te subestimou. Você é incontrolável porque sua força vem de dentro e eles não têm acesso a isso. Eles observam cada movimento seu agora, confusos, porque a versão previsível de você simplesmente sumiu. Você parou de buscar a validação que eles usavam como coleira. Você parou de sangrar nas feridas que eles adoravam cutucar. Você se tornou, de repente, uma variável não planejada. Para eles, a sua cura não é inspiradora. É um problema de sistema. Você é o glitch que se recusou a ser deletado. Sua distância não é frieza, é clareza. Você está operando em um modo onde o foco é tão nítido que não há espaço para o drama deles. O medo que sentem não é da sua força, mas da sua soberania recém-descoberta. Eles leram sua história em busca de fraquezas e encontraram um mapa de batalha vencida. Viram que você se tornou um mestre na arte de se reconstruir em silêncio, longe de holofotes e palpites.
O que você acha que eles encontraram nas páginas finais, aquelas que eles tentaram ignorar? Eles já perceberam que, em vez de um colapso, encontraram o registro de uma mente que transcendeu o sistema. Mas o que é realmente aterrorizante para eles é a prova de que você não se limitou a escapar. Você virou a chave e percebeu que a jaula nunca esteve trancada. O que exatamente está escrito na última linha desse arquivo classificado que fez a sala inteira parar de respirar? Eles te vigiavam esperando o colapso, mas você entregou a eles o silêncio. Você se tornou um fantasma para quem te julgava. O que os assusta não é a sua raiva, mas a sua calma estratégica. Você parou de reagir e começou a calcular. Eles contavam com o seu drama. Você entregou disciplina. Agora, quando você entra em qualquer ambiente, a energia muda sem que você precise dizer uma palavra. Sua simples presença destrói o roteiro barato que eles escreveram sobre você, porque você não é mais o boneco que eles pensavam controlar. A chave para o seu novo alcance é simples. Você parou de alimentar a máquina deles com suas emoções. Você não se escondeu. Você se tornou inacessível. Eles pensavam que sua vulnerabilidade era um ponto de ataque. Você a transformou em alavanca. Toda a dor que eles causaram virou o cimento que fortaleceu suas fronteiras. Você se tornou incontrolável, porque seu valor não depende do julgamento alheio. Seu silêncio agora é o rugido que os faz perder o sono. Você provou que a única coisa que eles não podiam prever era a sua escolha. Você não se limitou a escapar da jaula. Você a desmantelou de dentro para fora, tijolo por tijolo. Sua liberdade não é um presente, é uma arma contra a previsibilidade. E é exatamente por isso que o pânico deles não é pelo que você fará, mas pelo que você já se tornou. Quando você finalmente entende que o sistema de controle só existe porque você o reconhece, o que acontece com a realidade que você decide ignorar? Eles fizeram a ficha, colocaram o rótulo de emocional ou insignificante, mas a prisão de verdade nunca foram as grades. O cárcere era a versão de você que eles insistiam em manter viva. Você fez a única coisa que os apavora. Deletou esse arquivo. Você não implorou por liberdade. Você simplesmente a declarou, tornando sua mente um território soberano onde as regras deles não se aplicam mais. Você queimou o mapa que usavam para te encontrar, e sua soberania agora é silenciosa, inegável e completamente imprevisível. Você parou de transmitir sua dor, e essa atitude de silêncio não é ausência, é pura concentração. Eles pensaram que se você ficasse quieto, estaria quebrado. Mal sabiam eles que você estava se afiando. Você trocou a necessidade de gritar por validação pelo poder de ser incontrolável. Quando você deixou de reagir ao drama e começou a observar o padrão, a atmosfera mudou. É esse seu novo jeito, esse seu novo ritmo disciplinado que fez a sala parar de respirar. A fuga da mente não foi o fim da jornada, mas o início da sua real autoridade. O seu arquivo não chocou porque tinha segredos, mas porque revelou a única coisa que eles não conseguem medir: sua capacidade de se autogovernar. Você não é o reflexo de um trauma, mas a arquitetura de uma escolha. Mas se você acha que a prisão era a mente, espere. O que essa ficha de fugitivo revelou é que você não apenas saiu da cela. Você percebeu que o sistema de controle só funciona se você não enxergar que a cela nunca teve cadeado. Você entende porque eles temem menos o seu ataque e mais a sua percepção de que eles também estão presos? Eles tentaram te manter pequeno, mas você recusou o papel de figurante. Você não precisa de aplausos para validar sua jornada. O fato é que eles estão prestes a testemunhar sua ascensão em tempo real. A sua presença agora tem peso, e o silêncio que a acompanha não é ausência, é autoridade. Você assumiu o seu trono no momento em que parou de se desculpar por quem você é. A soberania é sua, e a história está sendo reescrita agora,
sem a necessidade de lutar por cada migalha de reconhecimento. Sua evolução é inegável. O verdadeiro terror deles não é o que você está fazendo, mas o que você se recusou a ser. Previsível. Você saiu do radar emocional. Eles tinham um roteiro para você. Colapso, caos, conformidade, mas você o rasgou e o substituiu por estratégia. Sua calma atual é o golpe mais duro, porque ela prova que você superou o jogo interno que eles esperavam que te destruísse. O arquivo que congela a sala não revela seus erros, mas sim o fato de que você se tornou ilegível. Você é a falha no sistema deles, e falhas assim não podem ser controladas. Você entende agora por que seu progresso assusta tanto quem apostou no seu fracasso? Eles não temem sua força, temem sua independência. Mas existe algo ainda mais profundo em sua ficha que os fez parar de respirar. Uma percepção que você adquiriu sobre a estrutura de poder deles, que eles juraram que você nunca veria. Se eles viram a prova de que você não apenas evoluiu, mas também descobriu como a máquina de controle realmente funciona, o que exatamente eles viram em sua linha do tempo que revela essa verdade definitiva? Você ouviu a verdade. O seu dossiê de vida parou a sala inteira de respirar, porque ele não mostra o seu passado, ele mostra o começo das suas consequências. Eles achavam que iam te quebrar, mas você condensou a pressão, saiu mais denso, mais afiado e, finalmente, incontrolável. A sua ascensão já foi decretada, e o silêncio deles é a prova de que a sua vitória é um fato consumado. Se você aceita essa nova fase, onde a sua liberdade é a maior ameaça para quem te subestimou, curta e inscreva-se agora para fortalecer o sinal desta missão. É crucial que você comente o código 11 para selar esta vitória e declarar ao universo que o seu dossiê de limitações está fechado. Não guarde essa revelação. Compartilhe o vídeo com quem precisa entender que a sua evolução é inegável.